gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como a PNL pode te ajudar a transformar aquelas decisões em ações. É realmente um assunto muito pertinente nos dias de hoje, porque muitas pessoas, elas não têm ação suficiente para colocar em prática todas aquelas decisões que elas tomam, principalmente no início do ano, aquelas decisões, aqueles desejos que você tem aí. Então eu vou pedir que você já deixe o seu coraçãozinho aí, já começa deixando o coraçãozinho, em seguida já encaminha essa live, que daqui a pouco eu vou ter um convidado muito especial, onde vai nos ajudar a decifrar, falar um pouquinho como foi esse processo, né? Como que a PNL ajudou e que tipo de decisão ele tomou. Só vou pedir que o Roberto Bessa acene aí para mim, peça para entrar na live para que a gente possa já iniciar. E você que está chegando agora, tá? Ricardo, Gláucia, Givan, boa noite a todos. Já vai deixando aí o seu coraçãozinho, já envia, né, esse aviãozinho aí para as pessoas, que hoje o assunto é muito legal, muito bacana. Então, ele já pediu aqui para participar. Seja muito bem-vindo à nossa live de como a PNL pode te ajudar. Boa noite, Lídia. E aí, Roberto Bessa, boa noite. Sua câmera está virada, tá? Então, boa noite. Agora boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que tudo você bem, está? graças a Deus, Pai. Eu estou bem, graças a Deus. Muita correria, reta final do mês, muita coisa acontecendo, mas está tudo caminhando. Que legal, que bacana. Então, Roberto Bessa, aqui, gente, hoje nós vamos ter dois Robérios aqui, né? Eu, Roberto Cavalcante, e aí o Roberto Bessa. Aqui não tem como errar. Onde cai um Robério, vai dar certo. Então, assim, antes de a gente começar a falar sobre o tema da live, que é um tema bastante pertinente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, primeiro quem é você, se apresentar, mostrar um pouquinho quem é você, para que a gente possa iniciar aqui o tema da live. Show, vamos lá. Então, gente, sou Roberto Bessa, né? Eu tenho uma formação voltada para a área da administração, voltada a processos gerenciais, né? Trabalho nesse ramo de vendas, também trabalho no ramo de desenvolvimento humano. Sou practitioner em PNL, né? Uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida foi poder fazer o practitioner, né? Porque é uma área que o desenvolvimento humano é uma área que me interessa, que me motiva, que me move, que passa pelas minhas veias, deixam ela funcionando cada vez melhor, o meu sistema, a minha vida, enfim. E é isso, eu faço esse processo, né? Gosto da parte do autoconhecimento, gosto de fazer treinamento. Esse é um pouquinho do Roberto, né? Um cara divertido, animado, alegre, mas também com muito foco nesse ponto aí que eu acabei de dizer, que é justamente o autoconhecimento. E também nas minhas atividades, nas minhas responsabilidades diárias como profissional também. Legal, muito bacana. E, Roberto, eu queria que, antes da gente começar a falar aqui, eu queria que você nos explicasse, faz quanto tempo que você conheceu o mundo do desenvolvimento pessoal, né? Faz quanto tempo que você começou a enveredar esse caminho? E eu queria também que você contasse um pouco o que é que te trouxe para esse mundo, né? O que é que fez com que você despertasse, que enxergasse que o desenvolvimento pessoal é a chave para nós destravarmos muitas questões internas pessoais nossas. Tudo começou em 2014, né? A gente sempre acha que tá tudo, embora muito novo, com 20 e poucos anos, a gente acha que tudo tá muito tranquilo, que tá tudo ok, que tá tudo maravilhoso na nossa vida, que às vezes a gente vai para um treinamento de desenvolvimento humano e que vai rolar coisas que a gente conhece, né? O famoso copo cheio, né? E aí eu tive a experiência de passar por um treinamento de desenvolvimento humano, né? Também feito pela Mutase, né? E foi FLT em 2014.
E a partir dessa experiência de 2014, eu diria que foi uma mudança completa de chave, né? As coisas mudaram completamente porque o Robério, ele que achava que se conhecia, um novinho ainda, ele percebeu que ele não se conhecia, ele percebeu que tinha muita coisa da postura e do posicionamento dele, do comportamento dele perante a família, perante as pessoas que eu amava, né? Perante o trabalho, perante as minhas decisões que não estavam legal e que me deixava, literalmente, um processo medíocre, né? Fazendo a mediana em tudo. Fazendo o processo mediano em tudo. E aí essa virada de chave ela aconteceu e foi muito bom, legal e dolorido, porque o processo de autoconhecimento ele é dolorido, né? A gente não quer ver o que a gente precisa ver. A gente não quer olhar o que a gente precisa enxergar urgente, né? E aí esse processo foi acontecendo, esse processo de desenvolvimento foi acontecendo e eu me apaixonei por esse processo, né, comigo mesmo e levar também para as pessoas. E não parei, né? E continuei esse processo de desenvolvimento pessoal, profissional, junto com a Mutase, né? Porque conheço o trabalho, sei o trabalho que a Mutase realiza e o profissionalismo que realiza em relação a isso. Eu costumo dizer que tem um ponto muito importante que me faz enxergar a Mutase como um ponto que eu procuro sempre em treinamento, que é o fato de que fazem o que pregam, né? Sim. Então é muito importante saber que não é só falar, não é só o treinamento em si, as pessoas vivem esse processo de autodesenvolvimento e, enfim, essa mutação, né? Exato. E aí eu entrei nesse processo, né? Entrei também foi apresentada a Mutase, me apaixonei pela Mutase, entrei no processo juntamente com a Mutase, de desenvolvimento, e aí encontrei o Practitioner, fiz o Practitioner, né, que é a formação em PNL, dizer que foi a melhor decisão que eu tomei, e entrei no mundo do desenvolvimento. E aí, treinado pelos melhores, né, as pessoas que estão me acompanhando e me direcionando, e aí foi um mundo, tá sendo um mundo, né, que... Boa noite, Tati. Hã? Não, estou dando boa noite aqui para a Tati. Tá. Em constante desenvolvimento. Ontem até conversando com uma amiga minha, né, que é psicóloga também, que fez alguns treinamentos, e a gente disse assim, o que me motivou a ter o processo de autoconhecimento depois desse treinamento inicial que eu fiz, foi me dar de conta, né, perceber que eu não posso estar me sentindo preparado 100% em todos os pontos, porque eu preciso me conhecer cada vez mais. Que o processo do autoconhecimento ele não tem limite, ele não tem fim. Então, até eu perguntava para ela, por que eu preciso conhecer mais e porque nunca eu acho que está bom ainda o processo de autoconhecimento, né? Mas é porque tem muita coisa da gente que a gente precisa descobrir, tem muita coisa que a gente precisa observar em nossas posturas e comportamento, principalmente em decisões, né? Como o tema é decisões, minhas decisões eram sempre rasas, fracas, né? E fomentadas aí em coisas, em dúvidas, em incertezas, né? E isso porque o processo de autoconhecimento te dá essa certeza nas tuas tomadas de decisões, na minha tomada de decisão. Quando eu pensei em virar a chave, quando eu tive que sair do emprego, quando eu vim para um novo emprego, quando eu realmente me doei à psicologia, né? Recentemente eu me matriculei, depois de estar graduado, me matriculei em uma outra graduação, que é a psicologia. Então, isso reforça mais ainda que o autoconhecimento, o bichinho do autoconhecimento me picou, né? Sim. É muito interessante, né? Quando a gente começa a iniciar o processo de autoconhecimento, primeiro muitas pessoas começam pelo processo da negação. Ou seja, você convida as pessoas para participar de um processo e elas automaticamente negam. Elas acham que já são autossuficientes, que já são super-homens, que já são mulheres maravilhas, e isso cada vez mais distancia essas pessoas de um processo de sucesso. Porque assim, quanto mais alto a gente chega, e aí eu estou falando em todos os âmbitos, né? Porque assim, veja bem, quando você começa a se desenvolver na sua vida, e aí agora a gente pode falar como gestor, como pai, como mãe, como um amigo, como uma amiga, vai ser natural que a vida pegue de você, requisite de você mais recursos. Então, por exemplo, se você se torna um gestor, você tem que ter uns recursos como liderança, como flexibilidade, como persuasão. Então, quem que concebe um líder que ele não consegue se comunicar de maneira assertiva?
E muitas pessoas hoje em dia não conseguem se comunicar com a sua equipe de maneira clara, transparente, não consegue se comunicar com a sua esposa, com o seu marido, não consegue se comunicar principalmente com seus filhos, e aí gera uma geração de pessoas completamente confusas. Então, assim, o autodesenvolvimento, ele acaba permeando toda uma sociedade que muitas vezes é renegada e é negada, porque não dói. Pelo menos inicialmente não dói. Ou seja, a ignorância, ela inicialmente não dói, né? Mas é a coisa mais cara que tem. Se tem uma coisa que é cara nesse mundo, é você permanecer ignorante. Ou seja, sem o conhecimento necessário para que você possa buscar. Mas, Roberinho, falando dentro desse alto processo que você teve, e depois que você foi para a nossa formação, né, o Practitioner, que é a nossa formação em programação neurolinguística, qual foi a principal ou as principais viradas de chave que você teve? O que é que você pode dizer assim, cara, olha, isso aqui, Roberto, eu era e agora não sou mais, ou eu não era e agora sou, esse comportamento, esse pensamento, o que foi? Olha, eu acho que o tema reflete exatamente a virada de chave, né? Uhum. Foram minhas decisões, né? Pós-Practice, eu tomei algumas decisões muito fortes, né? Por exemplo, sair da empresa, sair lá de onde eu estava trabalhando no interior, vim para Fortaleza novamente. Então, pós o Practice, a minha área pessoal e profissional, ela precisava dar uma guinada. Eu estava acomodado no processo, naquela minha zona de conforto, né? Então, eu estava ali na minha zona de conforto, no meu trabalho, exercia um cargo de gerente de recursos humanos. Além disso, estava tudo muito tranquilo, tudo muito... E isso, esse ponto me inquietava, mas não tão forte quando eu voltei do Practitioner. E aí, o embacana do Practitioner é que minha família toda motivou para isso, né? Aconteceu algumas situações que eu não estava ainda com todo o valor. Tudo que acontece quando a gente toma a decisão de fazer algo, um monte de coisa vai acontecer para que a gente não faça. E aí, mais uma vez, já iniciou minha decisão aí, né? Quando a minha família toda falou, não, você não tem opção aqui não, você vai, simplesmente vai, e eu fui, né? E aí, após essa formação, a virada foi isso. As mudanças que eu precisei fazer, e o interessante é a tomada de decisão, né? Eu volto a dizer na tomada de decisão, por quê? Acho que tem dois formatos de tomada de decisões, né? O primeiro, quando a gente está cheio de insegurança, porque a gente não conhece, não tem segurança, não está pronto ou não tomou os conhecimentos necessários, o que vai acontecer se você tomar essa decisão. E a outra, quando você está disposto a tomar essa decisão, porque você já entende, você já percebeu que seu nível é diferente, que você precisa tomar essa decisão, você entende o cenário, entende a dificuldade, o que pode acontecer, mas você precisa tomar essa decisão. E ficou claro para mim, quando eu fiz esse processo lá dentro do Practitioner, principalmente até para se comunicar para que isso acontecesse, o Practitioner me ajudou, né? Então, entender como é que o processo de comunicação ia funcionar, como é que eu ia falar com as pessoas, como é que eu ia tomar todas essas decisões pequenas, mas que no final ia ser algo grandão, o Practitioner me ajudou em tudo isso. Então, eu dei uma virada, saí da minha empresa, vim para uma outra realidade, reformulei algumas coisas, reestruturei o meu plano de vida, né, meu plano aí dos próximos 5 anos, e tomei a decisão de me inscrever na psicologia, né? E também foi uma decisão que em outro momento, eu procrastinaria tranquilo, eu ia procrastinar isso até próximo ano, tá? Eu ia, porque o trabalho me sobrecarregou, porque, e aí vai ser complicado, como é que eu vou trabalhar e estudar? E aí eu não procrastinei, porque eu acredito nisso, eu quero entrar nesse mundo, eu já estou, na verdade, né? Eu quero me aprofundar nesse mundo, eu quero colaborar com a psicologia, com a programação, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento meu e de outras pessoas também. Então, eu quero colaborar positivamente nesse mundo. Então, essa foi a virada de chave. O que estava acontecendo ali podia ficar só para mim, beleza, e eu tinha esse direito, né? Mas eu podia levar para o mundo. E aí a minha decisão foi levar para o mundo, né? Tentar buscar levar para o mundo esse processo. Que legal. Olha só, eu não sei se você sabe, Roberto, esse mês, né?
a pesquisa pela palavra procrastinação bateu um recorde mundial. Então, assim, nunca na história da humanidade, certo? A palavra procrastinação foi tão pesquisada no Google quanto esse mês. E aí, isso, eu que já trabalho com esse processo há muito tempo, só veio corroborar com exatamente com o que eu já estava pensando alguns meses atrás, né? Alguns meses atrás eu criei um projeto chamado um projeto TSR, que é Transformando Sonhos em Realidade, onde a raiz principal que a gente ia trabalhar, ou que a gente vai trabalhar, é justamente o que? A procrastinação. Porque a procrastinação ela é um mal que ela corrói, ela é muito cara, ela corrói os seus sonhos. Então, se você aqui é uma pessoa que é procrastinadora, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe da dor e do sofrimento que você sente por saber que tem que fazer aquela ação, por saber que você não fez aquela ação e mais um dia aquilo volta no teu inconsciente para te perturbar, para te deixar sofrido. E esses dias uma pessoa falou para mim, Robério, eu acabei de fazer uma tarefa que durou 20 minutos e eu procrastinei essa tarefa durante 30 dias. Ou seja, eu sofri durante 30 dias e resolvi a tarefa em 20 minutos. Olha, gente, para você ver o nível de procrastinação que a humanidade chegou. E se você está aqui e você acha, né, que isso só acontece com essa pessoa que falou comigo, não. Alguns meses atrás, nós eu particularmente abri uma enquete com as pessoas, com os Falcons, né? As pessoas que fizeram o nosso treinamento de Falcon Leader Training. E a principal dor que essas pessoas apontaram foi justamente a procrastinação. A procrastinação, ela rouba teus sonhos, ela rouba a tua vida financeira, porque tempo é dinheiro. Então, muitas vezes, você tem a capacidade técnica, você tem até recursos, e agora eu estou falando de recursos financeiros, recursos técnicos, recursos internos, e você não coloca em prática. E aí a gente abre um outro parêntese que anda muito próximo, que é o vitimismo, que são aquelas pessoas que vivem achando que o mundo deve as coisas para ela. Não, ó, o problema é o mundo, a vida que está muito difícil. Mas deixa eu te falar, a vida não deve nada para você e você não deve nada para a vida. Se você está onde você está agora, é porque você fez por onde está. Seja em um local que você não gosta, seja um local que você buscou. Mas uma coisa é certa, a vida, ela te levou para onde você quis ir. Então, assim, a vida não te deve nada. E o autoconhecimento, né, o desenvolvimento pessoal, por isso que eu sou apaixonado pela programação neurolinguística. Porque a programação neurolinguística ela é um passo a passo lógico, racional, onde nos traz clareza sobre as sombras que persistem ainda em nosso ser. Então, assim, todos nós, gente, temos limitações. Essas limitações fazem parte da nossa matéria. Então, assim, se você vive nesse mundo, saiba, você tem problemas. As únicas pessoas que não têm problemas, elas hoje estão lá no cemitério. Então, assim, o problema, Jung, ele tem uma frase que é fantástica, que ele fala o seguinte, ó, o problema não é o problema. O problema é o que você faz com o problema. Ou o que você deixa de fazer para resolver aquele problema. Então, o autoconhecimento, muitas vezes, ele te destrava para que você possa ir um nível acima do comum. Então, assim, muitas vezes você busca as coisas lá fora. Você vai buscar lá fora, mas não, é uma trava interna. É uma obscuridade que te deixa apático, que te deixa abatido, que faz com que você não olhe para a sua história e veja quão vencedor você é. E aí eu poderia usar aquele velho clichê, né? Se você está vivo é porque você é um vencedor. Mas eu não vou nem por aí, porque eu acho realmente
que se você acordou hoje com o dom de respirar, essa dádiva de respirar, sim, isso já é uma vitória. Mas eu não vou nem por aí. Mas olha a sua história, você estava falando aqui, né? Por quantas coisas você passou? Por quantos lugares? Por quantos empregos? Por quantas pessoas? E tudo isso fez você ser quem você é. E isso por si só já é uma grande vitória. Mas o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar para o próximo nível. E aí, a parte de tomar ação para resolver problemas da vida é uma parte importantíssima. Porque pessoas apáticas, elas permanecem onde elas estão. Então, assim, para tudo na vida, você precisa de energia, você precisa de atitude. Tanto é que uma das palavras dentro do nosso treinamento, do FLT, é o quê? Atitude. Você precisa ter atitude. Porque se você não tem atitude, você morre. Você morre. Você precisa ter energia para respirar, para andar, para comer, para tomar banho, para trabalhar, para tudo. E isso faz parte do nosso ser. Mas tem pessoas que não, que permanecem ali, paradas, estagnadas. E aí, Roberinho, eu queria que você pudesse elucidar para a gente qual foi, assim, se você puder, claro, né? Qual foi a principal decisão que você tomou para que você pudesse dizer assim, cara, eu dei um destrave na minha vida. Eu sou uma pessoa que estou com o leme do meu barco na minha mão. Teve esse momento? Sim, teve. E foi justamente nessa tomada de decisão aí, porque assim, uma coisa é você tomar uma decisão, você estando com um processo totalmente estruturado, ou você não estando, enfim, nada está arrumado e vai. Outra coisa é você tomar uma decisão com tudo muito estruturado. Então você está, por exemplo, em um local, né, uma casa, um apartamento, você está com tudo ok ali, funcionando como tem que funcionar, sua vida sendo encaminhada ali como deve ser encaminhada. Então, estava tudo muito bem dentro dos formatos, né? Com dificuldade como todo ser humano tem que passar, dentro de uma empresa, de qualquer situação, né? Enfim, tudo seguindo como tem que seguir. Então, a naturalidade disso resultaria em eu ficar mais uns 2 anos, 1 ano, assim eu quisesse tomar a decisão de continuar 1 ano, 2 anos. E aí a tomada foi essa, de mudar completamente tudo, né? De virar completamente. E eu virei, não foi para poder estar empregado em outra empresa, né? Que é um outro problema. Mas é interessante que quando eu tomei a decisão, agora eu estou vendo minhas decisões sendo tomadas muito nessa linha, recentemente tomei uma muito parecida, que poderia me levar a um outro nível, e eu tomei a decisão de não ir para esse nível agora. Eu precisava aprender no que eu estou, sentir, sofrer, viver o que eu estou para poder ir para outro nível. Então, lá naquele ponto que eu estava, quando a tomada de decisão aconteceu, ela foi muito rápida. E aí eu queria reestruturar a minha vida quando eu voltasse para Fortaleza, quando eu voltasse aqui para casa da minha mãe, onde eu moro com ela, né? Reestruturar tudo, reorganizar tudo, botar em prática também a minha consultoria de treinamentos e de processos seletivos, que é algo meu, é um projeto meu que estava parado, sem funcionar. E aí eu voltei a reativar todo esse processo, fechei contrato com algumas empresas que ficou comigo um bom tempo, continua comigo ainda, né? E aí fechei alguns contratos, a vida financeira começou a tomar outro rumo, outro processo, outra rumo. Isso em função da decisão essa que não estava nada claro, assim, eu só tinha uma certeza, aonde eu queria estar, o que eu queria fazer e o que eu não queria mais. Isso eram as 3 certezas que eu tinha. E aí a virada aconteceu nesse ponto. Então, tive a ajuda de toda a família para fazer todo esse processo de mudança, de reestrutura, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Não me arrependo. Outro ponto muito importante de tomada de decisão que eu sinto é que às vezes a gente fica remoendo decisões que a gente toma. Eu não sinto mais isso. É muito claro. É como se eu analisasse muito rápido ou analisasse no tempo que eu preciso toda aquela situação, aquele cenário para tomada de decisão, para não ficar remoendo. Eu tomei decisão tal, não deveria ter feito isso, eu deveria ter... Enfim, não, vamos para frente, era onde eu queria, o que eu queria fazer, e estou ciente do que pode ocorrer, do que pode acontecer. Então, essa foi uma das viradas
que aconteceu. E quando você falava de procrastinação, eu me lembrava o fato de que quando a gente está no processo de procrastinar, a gente não percebe o que a gente está fazendo, né? Nós não percebemos o que está fazendo. Né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que vive esse momento de procrastinação. E quando a pessoa falava, eu sentia ela encontrando durante a fala dela culpados e pessoas responsáveis que não fosse ela. E era interessante quando ela falava, que dizia, era fulano, é porque cicrano, é porque o mês, é porque o dia, é porque o ano, é o final de semana, é não sei o quê. E trazia tudo que essa pessoa falava, ela dava um segmento ligado a uma outra pessoa, né? Então, toda a procrastinação dela não vinha dela, ela sempre trazia dos outros a responsabilidade daquilo, né? E quando eu me dei de conta, em pouco tempo que eu estava fazendo o processo de procrastinação para o que eu queria para a minha vida, foi onde a virada aconteceu, né? Onde eu tive que mudar completamente, sinto minha decisão, que ao meu ver foi uma decisão realmente forte, mas foi uma decisão sábia, uma decisão diante daquilo que eu queria, que eu quero melhor, né? Você falando isso aí, sobre a questão dessa pessoa, né? O vitimismo, ele anda muito próximo da procrastinação. Por quê? Porque a nossa mente, ela sempre busca uma forma de nos confortar. Porque, assim, quem procrastina sofre. Então, assim, não pense que o procrastinador, ele faz aquela procrastinação de maneira bacana, leve. Não, ele sofre. Ele sabe que ele está procrastinando e aquilo pesa dentro do coração dele. E aí, o que acontece? A mente dele trabalha automaticamente para confortá-lo. E uma das melhores formas de confortar um procrastinador é tornando ele vítima. Porque na hora que eu torno um procrastinador vítima, eu eximo ele da responsabilidade de ser protagonista da vida. Ou seja, automaticamente eu passo a pensar assim, mas isso não é culpa minha. É culpa porque fulano é desse jeito, Beltrano é assim. E na realidade não, gente. Se você está aqui e você reconhece que tem pessoas vítimas ao seu redor, das duas uma. Ou você busca, em algum momento, ajudar essa pessoa, trazer ela para um processo, né, para os nossos treinamentos, trazer ela para dentro da Mutase, para que ela possa fazer um caminho de autodesenvolvimento. E a partir dessa clareza, elucidar sombras que tem dentro dela, e a partir daí dar voos maiores. Ou, sinceramente, você tem que sair de perto. Porque aquilo é contagioso, gente. Não tem nada mais contagioso do que um mindset de vitimismo. O tempo todo a pessoa se coloca refém da sociedade. Parece que ela não tem voz, parece que ela não tem força. Você deve conhecer. Quem conhece pessoas assim, coloca aqui nos comentários. Pessoas que você percebe que... Pessoas, às vezes, têm até um grande potencial. Elas têm certeza que tem muitos procrastinadores que são vítimas, que se resolvesse tomar as rédeas da vida, ser protagonista da própria vida, com certeza absoluta ia arrebentar. Mas escolhem ficar nesse marasmo. Pessoas que vivem desorientadas. Eu até postei um vídeo hoje, né, no meu Instagram. Para quem não me segue aí, ó, é Robério HT. Né? Eu postei um vídeo falando que geralmente as pessoas que são vítimas são pessoas desorientadas. O que são pessoas desorientadas? Você vai conversar com a pessoa eu não sabia que isso era desse jeito. Eu não sabia que isso era para fazer assim. Parece que ela está away, sabe? De uma vida completa. Gente, ei, minha amiga, acorda. Não é assim não que funciona. Existe algo muito maior. Existem pessoas que olham para você e percebem em você uma grandiosidade. E se você não deixa aflorar essa energia de realização, de ação, de atitude, chegue próximo. Nós temos aí, vamos ter agora, né, no próximo mês, a nossa formação em PNL, que é a formação em Practitioner em PNL, que são 9 dias que nós passamos em Recife, onde é um treinamento profundo de autoconhecimento. São 9 dias que nós passamos explorando a nossa mente,
essa maquininha aqui, top de linha, para que você possa destravar. Ou seja, fazer realmente uma mudança, uma reconfiguração mental, e a partir desse novo significado, né, dessa nova interpretação que você vai dar para as coisas da sua vida, você tomar decisões como essa que o Roberinho está falando. E decisões, gente, mudam a nossa vida. Você só está aqui, e agora eu falar aqui mesmo, assistindo essa live, seja na reprise, ou até mesmo seja aqui ao vivo, porque você tomou uma decisão. Todas as decisões que você tomou, desde o primeiro dia que você nasceu, te trouxe até de frente essa tela agora. E agora eu te pergunto, aonde você quer estar daqui a um ano? Daqui a 6 meses, daqui a 3 meses? Vocês têm essa clareza? Se você não tiver, eu sugiro que ao terminar essa live, você sente, e aí no celular mesmo, você vai abrir o seu bloco de nota do seu celular e você vai colocar 3 desejos que você quer atingir e você vai colocar um tempo. Por exemplo, eu quero pesar 30 quilos em dezembro de 2023. Por quê? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, o primeiro passo, que é muito simples, isso é muito simples, gente. Você olhar para a tua vida e dizer assim, poxa, eu quero... Por exemplo, eu, Roberto, meu filho acabou de nascer, o Ianzinho, né? Ele tem 4 meses. Aliás, fez 5 meses já, certo? E aí, eu falei para a Iana, que é minha esposa, disse, olha, quando o Ianzinho tiver 4 anos de idade, nós vamos fazer uma viagem para Disney. Por quê? Porque eu quero que o Ianzinho conheça a Disney ainda criança, porque eu não tive essa oportunidade. Então, eu estou plantando hoje, olha só, a importância de você ter sonhos na vida de vocês. E esses sonhos, eles são ladrilhados dia após dia. Ou seja, eu vou plantar, né, a partir dessa decisão que eu tomei, olha a decisão, ações que façam com que daqui a 4 anos eu tenha condições de viajar com o meu filho e a minha esposa para a Disney. Então, ter decisões, ele é parte de um desejo, de um sonho. Se você não consegue nem sonhar, como que você consegue, primeiro, vai conseguir chegar nesse sonho? Se você não está conseguindo nem sonhar, é porque tem alguma coisa, alguma porcaria que está te cegando aí. E aí, a gente entra no processo, muito provavelmente, é um processo emocional. Ou você está triste, ou você está frustrado, ou você está chateado, você está negativo, você está vítima. Existe alguma coisa aí dentro de você que te atrapalha de você começar a sonhar, de você olhar para a sua vida com cores, sem ser aquele preto e branco. Então, se você se encontra nessa condição, se você se identificou com o que eu acabei de falar, eu te convido a participar do nosso treinamento FLT, nosso treinamento Falcon Leader Training, que é um treinamento de inteligência emocional, onde nós passamos 3 dias hospedados em um hotel, trabalhando questões profundas de questões de emocionais que faz com que você limpe, destrave, reconfigure mentalmente essas questões. Existe o FLT em todo o Brasil, e aí você decide em qual cidade você... Todo o Brasil não, em muitas cidades do Brasil, e aí você decide aonde você vai fazer. Por enquanto, né? Ainda não é no Brasil inteiro, por enquanto, certo? Mas já estamos no processo de expansão. E aí, Robertinho, eu acho que já estamos chegando aqui quase no final da live, e eu queria que você falasse, né, aqui para essas pessoas, aquelas pessoas que muitas vezes têm dúvidas. Tem dúvidas. Ó, a Sônia colocando, ó, dia 7 a 9 de julho, em Campina Grande, nós vamos ter um FLT lá, tá? O meu amigo Clécio e toda a equipe dele, topzera. Eu queria que você explicasse ou falasse alguma coisa para aquelas pessoas que têm um medo, que têm a insegurança de se autoconhecer. Você falou aí no início, né, que dói um pouco,
mas essa dor no final ela acaba sendo um grande alívio, né? Queria que você falasse para essas pessoas alguma coisa. A Paula botou aqui nos comentários, né? A formação fantástica só vai, né? E aí eu repito, o só vai, né? Sim, o processo de autoconhecimento é dolorido porque, como eu tinha falado, a gente não quer tomar conhecimento de algumas porcarias que tem na nossa vida, como você mesmo falou, né? E algumas porcarias que a gente deixou entrar, a gente permitiu que entrasse, a gente deixou que fizesse parte da nossa vida. Assim, não só como pensamentos, atitudes, comportamentos, também como pessoas, né? Até isso a gente não consegue avaliar. Quem que se aproxima da gente, quem que fica próximo. E a gente começa a abrir nossa vida, ou nossa casa, ambiente, a nossa família para pessoas que não deveriam ter entrado, né? O processo de autoconhecimento ajuda a gente a fazer isso. A gente a começar a rotear o que nós queremos, quais são as pessoas que eu quero conviver, quais são as pessoas que eu quero ao meu lado, né? Quais são as travas que estão nos meus olhos, o que me impede de ir mais além. E é impressionante que, às vezes, a gente está diante de detalhes, coisas pequenas que pareciam ser um elefante de 10 metros. Quando a gente faz o processo de autoconhecimento, esse elefante vira uma formiga e, de forma muito rápida, a gente consegue ultrapassar essa formiga, né? Isso é muito sério, tem medo de buscar o processo de autoconhecimento. Eu vou dizer só uma coisa, é simplesmente libertador. É simplesmente um nível acima, você vai dar um passo um nível acima na tua vida, porque nada vai te prender, nada vai te bloquear, nada vai te travar. Você vai começar a conseguir se perceber em alguns momentos, atitudes, comportamentos. Então, a palavra que define o processo de autoconhecimento é transformador. E uma vez que você faz, você vai querer continuar esse processo, porque você percebe que o bem que tantas ferramentas que a programação neurolinguística, que o processo de autoconhecimento proporciona, o bem que isso faz, você vai querer continuar, né? Vai querer manter isso, manter esse processo de evolução, né? E é isso. Então, eu diria que se permitam, se jogam, não deixe que o medo, que é um dos processos de bloqueio, que é uma das emoções que bloquear se você assim permitir, não deixe que o medo impeça de você entrar num processo melhor, se desenvolver, ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um líder melhor. Você falou sobre liderança e é isso, né? A liderança é a capacidade de conseguir não só se perceber, mas perceber os outros. Só lidera alguém quem se autolidera. Então, se você acha que você ser líder, você só conhecer o teu time, você está completamente enganado. O processo de liderança começa quando você se conhece, quando você percebe as suas falhas, os seus pontos de melhoria, quando você entende, enfim. Então, é isso. O processo de autoconhecimento é transformador e dá tempo de falar isso sobre o Practitioner, Claro. levando a formação do Practitioner, né, que foi algo fantástico. O Practitioner, ele simplesmente me fez enxergar num formato tão profundo e tão forte que eu não consigo te descrever, eu não consigo descrever para as pessoas como o Practitioner me fez enxergar a minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, a formação de PNL, né? E o interessante é que a gente tem uma expansão sobre tudo ao nosso redor, né? A gente consegue observar de uma forma mais ampla. A ideia do enxergar da forma macro e da forma micro, ela fica muito forte, né? Então, o Practitioner, ele foi isso. Ele me ajudou no processo de comunicação, ele fez enxergar as gafes, os erros, os pontos, as atenções que eu precisava ter no meu processo de comunicação, comigo e com os outros. Ele me fez enxergar os meus projetos e plano. Muito, muito massa quando a gente consegue desenvolver isso dentro do Practitioner, né? Perceber como o meio interfere nas nossas decisões, como o meio, isso a gente deixando, né? Como o meio está fazendo essa interferência porque a gente não toma as devidas decisões. E como a gente enxergando o meio, a realidade, o convívio ali, toda essa estrutura que a programação neurolinguística nos traz, nos proporciona tomar decisões mais exatas e mais firmes. Eu diria que a formação, ela, como você mesmo sempre fala às vezes, da pílula do Matrix, ela te dá essa pílula do Matrix para você fazer um processo muito profundo, muito intenso,
muito você com você mesmo, mas além você com os outros. Eu acho que o Pratice traz esse ponto. A gente com nós mesmos, né? Eu comigo mesmo, mas também eu em relação à sociedade, em relação ao que eu quero no mundo, a colaboração que eu quero fazer para o universo, a colaboração que eu quero fazer para as pessoas que estão ao meu redor e a colaboração que eu quero fazer comigo mesmo. O nome disso a gente chama legado, né? Então, assim, qual o legado que você quer deixar quando você se for? Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Isso é importante. E tudo isso você tem que fazer em vida. E para que eu possa ajudar o próximo, eu tenho que ajudar primeiro. Eu sempre gosto de usar a metáfora da máscara do avião, onde a aeromoça, quando ela vai dar as instruções, ela fala, ó, na hora que você for ajudar alguém que estiver do seu lado, coloque a máscara primeiro em você. E essa metáfora é fantástica, por quê? Porque tem muita gente na vida querendo ajudar os outros sem primeiro se ajudar. Tem gente precisando de ajuda e está querendo ajudar os outros. Gente, não tem como você dar uma ajuda efetiva se quem está precisando de ajuda é você. Então, cuide primeiro de você. Dê a ajuda primeiro a você. Quando você estiver inteiro, aí sim você vai poder ajudar o próximo. E é exatamente isso que os nossos cursos, treinamentos e formações dentro da Mutase faz. Ela te ajuda a você chegar mais próximo do seu verdadeiro eu. A você se reconstruir tanto emocionalmente como psicologicamente. Né? Então, por que isso é importante? Porque as pessoas que te amam necessitam que você esteja bem. Em algum momento, elas precisam de você. Então, cuidar de você também é cuidar das pessoas que você ama. Por isso, eu convido a você a estar com a gente na nossa formação em PNL, o Practitioner. Melhor do que eu falando foi o depoimento que o Roberto Bessa acabou de dar sobre quão profundo é essa formação. É realmente fantástico. Depois vocês podem ver os vídeos, ver os depoimentos das pessoas que fizeram, porque é realmente uma ferramenta transformadora. Ela transforma a forma como você enxerga a vida, a forma como você se comunica, os seus comportamentos. Você vai ter uma clareza maior sobre o seu propósito de vida, sobre o seu legado, sobre a forma como você deve se postar para atingir mais próximos os seus objetivos. A Paula acabou de colocar a data aí, ó, dia 8 a 16 de julho de 2023, lá em Recife, nós vamos ter a formação de Practitioner em PNL. Se você quer saber mais informações, manda mensagem no direct de qualquer Mutase que você encontrar. Pode conversar com um consultor que, se você já é Falcon, te levou para o treinamento, eles vão te informar. E se você ainda não fez nenhum treinamento com a Mutase, eu também te convido a conhecer o nosso trabalho. A gente trabalha há mais de... Eu, particularmente, trabalho há mais de 17 anos ministrando treinamentos de desenvolvimento pessoal em boa parte do Brasil, e já fui até para fora do Brasil também. Então, assim, já contribuímos com bastante pessoas para que elas possam destravar e ter um despertar na vida. Tá bom? Então, conversa com a nossa equipe. Nós vamos ter um treinamento também de inteligência emocional, que é o Falcon Leader Training, que é o FLT, que é um final de semana inteiro, né? Então, conversa também, nós temos data. Entra no nosso site, www.mutase.com.br, e lá tem a nossa agenda, nossos cursos e treinamentos, tá bom? Roberinho, obrigado pela sua parcimônia, pelo seu tempo e principalmente pelas palavras muito graciosas que você deu aqui para nós esse dia de hoje, tá bom? Eu que agradeço demais, mais uma vez confiar e me colocar nessa situação de falar um pouquinho do que é esse processo transformador. Então, eu que agradeço, compartilhar para as pessoas o que é essa evolução, né? O que o processo de autoconhecimento faz. Queria rapidinho só dar um beijo aí para a Mércia, que é lá de Recife. Também queria dar um beijo aí para o pessoal lá do Pará, que está aqui, tá, Roberto? O pessoal aí se conectaram. Pessoas que eu conheço, a Ingrid. E é isso. Daqui a pouco a FLT chega lá no Pará, né? E é isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Mutase.
quase eu abri uma frente, eu acho que há uns 5 anos atrás, lá no Pará. Inclusive, fui lá, olhei um hotel, se eu não me engano, foi um hotel em Mosqueiro. Deve ter, o pessoal do Pará aí pode confirmar se tem lá essa praia, eu acho que é em Mosqueiro. Se eu não me engano, é Mosqueiro. E já tem um hotel muito perfeito para fazer um treinamento lá. E é muito legal, muito bacana. Gosto muito do estado do Pará e com certeza esse estado merece um FLT, uma Mutase, quem sabe aí uma Mutase Pará, certo? Então é isso, um abraço a todos vocês. A live vai ficar aí, ó. O Alan dizendo que o FLT mudou a vida dele, dizendo que alguém disse aqui que a equipe, deixa eu ver aqui, ó. A equipe da Mutase é maravilhosa. A Andréia. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho. Olha, ó, tá confirmando que tem lá em Mosqueira, hein? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Compartilhe essa live, vai ficar salvo aí, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, Roberinho. Tchau. Tchau, tchau, tchau.